Bem-vindas e bem-vindos ao Age Free Worlds, um espaço onde toda idade conta. E agora, onde cada conversa começa com duas vozes, duas vivências e um mesmo desejo: construir o novo juntos. A primeira temporada comprovou que o preconceito etário atinge todas as idades, mas de formas diferentes. E que só o diálogo entre gerações permite perceber o que é construção social e o que é sabedoria legítima. Por isso, nesta nova temporada, a gente vai reunir a cada episódio duas pessoas de gerações diferentes, não para confrontar, mas para conversar com escuta, afeto e também potência. Hoje, quem se senta comigo são duas mulheres que dividem muito mais que o mesmo sobrenome. Compartilham histórias, afetos, aprendizados e olhares diferentes sobre o mundo. De um lado, Fernanda Franco, advogada, conselheira, executiva e empreendedora, com mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo e financeiro. Do outro, Júlia Bruck, publicitária de formação, com passagens pelo Itaú e pela Louis Vuitton, e hoje fundadora do estúdio floral I Wish You Flowers, onde transforma beleza e afeto em negócio com alma. Mãe e filha, experiência e juventude. Duas mulheres que escolheram caminhos diferentes, mas com um ponto em comum: fazer o que amam com verdade. Sejam muito bem-vindas, Fernanda e Júlia. Obrigada, Fábio. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, pela introdução. Ouvindo você falar, fico emocionada com o seu projeto, que eu já te disse que me abriu a mente desde o início, porque eu não imaginava etarismo contra os jovens. E é isso, eu espero que o nosso papo seja muito gostoso, fluido e que a troca seja genuína, que a gente contribua de alguma forma aí. Obrigada. Obrigada, Fábio. Estou muito feliz também de estar aqui. Assim como a minha mãe, acho que eu compartilho da mesma admiração, né, pelo projeto, por todas as provocações que você tem trazido. E a gente espera poder dividir aqui um pouco, né, das nossas experiências e, quem sabe, de alguma forma, contribuir também. E aí, assim, eu acho que eu começo direcionando a primeira pergunta mais para a Júlia, né? É uma pergunta de imaginação, mas a nossa imaginação, obviamente, sempre vai usar os referenciais que a gente tem. Porque, Júlia, eu queria saber o que você enxerga hoje, em termos de visão de mundo, que talvez você sente que pode mudar totalmente aos 60. Nossa, Fábio, eu acho que essa é uma equação de muitos fatores, né? Porque a gente não tem só a questão do meu envelhecimento, né, assim, individual, mas a gente tem a questão da transformação do mundo, né? Então, assim, quando eu coloco em perspectiva a minha vida, né, os 26 anos que eu vivi até agora e o quanto o mundo mudou, é uma coisa, assim, até um pouco assustadora, né? E aí, quando eu jogo mais 25, 30 anos para frente, a minha cabeça já começa a se perguntar: meu Deus, como estará o mundo, né? Se em 26 anos a gente já teve tantas mudanças, tantas transformações, tantas metamorfoses globais, tecnológicas, corporativas, honestamente, eu não consigo nem projetar como vai estar o mundo em 2050, eu sinceramente não sei. Mas falando de mim, eu acho que eu sou uma pessoa que quero constituir família, né? Que quero me casar, que quero ter filhos. Tem jovens que não têm esse mesmo desejo, né? Eu acho que isso é muito particular de cada um, mas eu entendo que quando eu for mãe, muitas coisas vão mudar, né? A minha mãe pode falar disso, mas eu acho que nós mulheres, nós praticamente renascemos, né? A gente nasce de novo quando a gente se torna mãe, a gente se descobre de formas assim muito diferentes. Então, eu acredito que a minha perspectiva de vida realmente vai mudar bastante, né, no momento em que eu me casar, em que eu tiver meus filhos, e talvez até a minha perspectiva do que é o sucesso, né, exatamente, porque hoje, como uma jovem, como empreendedora,
Eu confesso que eu tenho algumas noções de sucesso que acabam sendo muito relacionadas a essa parte mais profissional mesmo da minha vida, né? Então, hoje eu estou muito focada no meu negócio, nos meus próprios projetos, mas eu acredito que quando você se une a outra pessoa, essa noção ela passa a ser compartilhada, ela ganha um outro sentido, né? Então, a sua vida ela não é mais unicamente você, né? Ela tem algo além, e eu acredito que isso é o que talvez vá mais mudar mesmo, né? Então, quando eu tiver 60 anos, tiver uma família ali que seja minha mesmo, eu acredito que a Júlia vai estar com uma outra noção de sucesso na cabeça, né? Talvez com menos pressa, menos ansiedade, menos ansiedade mesmo, né? Com relação à vida, talvez com algumas noções bem ajustadas, assim, eu acho, né? É natural que aos 26, 30 anos você tenha essa ânsia dentro de si, de querer ver a vida acontecendo, e eu acho que isso é muito natural, né? Você tem sede de vida. Né? E talvez, assim, não que aos 60 você não tenha, você vai continuar com sede de vida, mas você vai ter um outro sabor, você vai estar talvez degustando mais, né? Você talvez esteja um pouco mais presente, mais sintonizado, enfim, uma noção de mais, assim, eu vou desfrutar, né, agora. Então, eu acredito que tem um pouco a ver com isso. Muito legal. Agora, Fernanda, então eu queria saber o contrário, né? O que você enxerga hoje que você não via aos 26 anos? E eu estou fazendo as contas aqui. Aos 26 anos, você foi mãe da Júlia. Não é isso? Sim, A idade que ela está. Então, 25, antes de 20, fazer 26, uns meses antes de fazer 26. Então, basicamente a mesma idade. E naquela época, né? O que você enxerga hoje que você não enxergava na idade que a Júlia estava naquela época, né? Que é diferente, obviamente, dessa. O que mudou? Olha, essa perspectiva sem ter aqui? combinado, mas eu acredito que a gente compartilha muito, e essa é uma coisa que a gente troca, né? Que a vida, que a gente tem que abrir mão um pouco desse excesso de controle, de direcionamento, de essa ânsia, né? Que o jovem tem, está tudo bem, é próprio do jovem, e é por isso que eu me dou tão bem com os jovens. Eu amo os jovens, tá? Todas as empresas que eu trabalhava, as equipes eram todas muito jovens, e a gente não sabia quem era quem, se era eu ou a jovem, se era ele. Mas eu acho que é saborear a vida. E eu tento muito compartilhar isso com a Júlia, porque isso não é uma crítica à minha mãe, né? Mas ao mesmo tempo mas é o que ela sabia fazer, eu tenho muito isso, que na minha geração a gente não tinha essa abertura com os pais, né? A gente não tinha essa troca tão genuína, valorosa, de bater papo mesmo e de aprender um com o outro. E então eu só fui, e aquela ânsia não foi direcionada. Então, o que eu enxergo hoje é que eu me treino, não é que eu estou 100%, eu ainda me treino, porque eu me vejo muitas vezes ansiosa, né, em querer fazer, porque o fazer é um lugar comum para mim, é o meu vício emocional, né? E que quando eu era jovem eu não tinha essa consciência, hoje eu tenho, sou terapeutizada bastante, entende? São muitos anos. E que eu tento passar um pouco isso para a Júlia, que se a gente pudesse voltar atrás, eu teria saboreado mais a vida, eu teria trabalhado menos, eu teria colocado o sucesso não no trabalho, porque o trabalho a gente pode trabalhar de várias formas em vários lugares, e eu amo trabalhar, tá? Talvez eu tivesse diminuído o ritmo, tido mais filhos, sei lá, coisa simples, sabe? Aquela música que fala, devia ter amado. E quando a gente é jovem, a gente não tem essa perspectiva, né? E é o que eu falei, tá tudo bem, mas talvez hoje os jovens tenham mais abertura para entender isso, porque a gente... E é o modelo que eles estão adotando, porque eles já
Exato. ligaram, entende? De que Talvez não é por aí. Talvez eles não precisem envelhecer para chegar a alguns significados que vão fazer essa vida ser mais plena, né? Vamos colocar. Eu falo, quem só tem dinheiro vive na escassez. Exatamente. Dinheiro, amor, precisa lazer, precisa desafio, né? Um pouco de cada. Eu vou aqui trazer um contraponto, né? Assim, vocês trouxeram já algo que acho que para o processo de convivência e diálogo construtivo, vocês estão construindo como pontos em comum já, né? Assim, essa reflexão de futuro que a Júlia já também está sendo provocada a ter, embora reconheça que agora é o momento também de constituir patrimônio, de ralar mais, etc. Tal, né? Sem ser uma contraposição que você trouxe, Fernanda, mas no que vocês percebem que é um tema que vocês têm perspectivas muito diferentes, não vou nem falar divergentes, que parece que a gente está entrando numa luta, mas diferentes. E eu vou citar aqui o meu próprio caso, tem um filho mais novo que está aqui na frente, estou gravando o podcast aqui, ele está ali quietinho, né? Acabou de aparecer, mas assim, por exemplo, eu percebo que eu e os meus filhos, a gente tem visões políticas muito diferentes. Eu fui educado na política na época da abertura política. Década de 80, que eu fiz jornalismo, né? E os meus filhos foram educados na política em outra época. Então a gente tem visões bem diferentes, né? E a gente conversa de vez em quando para entender por que... Pô, mas é como coisa de... Acho que é mais coisa de homem, essa coisa assim, pô, eu sou São Paulino, meus filhos são São Paulinos também, consegui, né? Tipo, uma coisa meio boba. Mas na visão política a gente tem visões bem diferentes, né? E assim, não é nenhum problema, né? Porque eu acho que, pelo contrário, é muito interessante ter visões diferentes, a gente poder conversar desde essa perspectiva, mas eu aceito que elas não são exatamente próximas, vamos colocar dessa forma. Né? Então aqui eu estou falando mais de mim para dar tempo para vocês também. Para pensar, né? Que se tem algum tema aqui, pô, a gente pensa bem diferente, né? Tem alguma coisa que faz. Quando eu olho para esse tema, pô, esse tema aqui, a gente tem perspectivas diferentes, então tem essa curiosidade. Então já é uma pergunta mais provocativa. Eu acredito assim, a gente tem muita coisa em comum mesmo, porque eu acho que foi muito construído através desse diálogo muito aberto, porque só retomando a outra pergunta, assim, quando eu não tive esse espaço essa abertura, né? Eu sentia muito falta, porque eu sou uma pessoa muito mental e eu gosto de conversar lá. Eu falei, com a minha filha eu vou fazer diferente. Então, o espaço sempre foi aberto, né? Então, o que acontece? Que a gente construiu muitas coisas também em relação... Essa proximidade sempre existiu. Mas eu vejo assim, o que eu tenho de diferente da Júlia. Por exemplo, eu posso ter uma... Eu não digo que eu sou muito radical em nada. Eu não sou radical em nada, eu não sou fanática, justamente porque, assim, se você me apresentar uma visão de mundo que eu tinha um ponto cego e que eu não sabia, ou por que você pensa como você pensa, eu sou capaz de aceitar. Né? Não vou botar o dedo e falar, não, ele é de esquerda, ele é de direita, ele é católico, ele é protestante. Cara, não sei. Quem sou eu? Né? Só sei que nada sei, não tenho ideia. É a sua perspectiva de mundo. Então, nesse ponto, eu acho que eu sou muito mais, inclusive, porque o jovem é mais, né? Radical, e eu treinei muito isso, assim, eu era muito intolerante no seguinte sentido, a minha ideia é a que está certa, né? E não é. Então, hoje eu tenho muito essa abertura diferente da Júlia, porque, assim, eu fui fazer, eu gosto de dar exemplo, eu faço um trabalho voluntário nas ETECs aqui de São Paulo, que é dar aula para os jovens, e jovens pretos de periferia, tem de tudo, né? E a gente, toda vez que eu vou lá, eles me dão algum exemplo e eu falo, caramba, eu não posso nem pensar em julgar essa pessoa, você entende? Do porquê que ela tem um posicionamento X ou Y. Então, só resumindo, acho que eu estou viajando aqui, mas porque é muito amplo e eu não sou uma pessoa, eu tenho muito cuidado nesse radicalismo a minha visão de mundo é a que vale, ou a minha posição política é a que vale.
Eu sou muito mais ligada na postura humana de um político, por exemplo. Para mim é muito mais importante se você pratica o que você fala e eu vejo coerência, do que necessariamente o seu partido político. Porque eu tenho uma linha assim, não é o meio que faz o homem, é o homem que faz o meio. Eu acho que a equação é invertida, e é por isso que a gente vive o que a gente vive. Né? Porque é muito fácil terceirizar essas responsabilidades. Ah, não, eu estou aqui, então todo mundo é desonesto, eu sou também. Alto lá. Né? Então, eu acho que essa perspectiva é que eu acho que eu tenho um pouco diferente da Júlia. E, ao mesmo tempo, ela me ensinou muitas coisas. Desde quando ela era jovem, criança, enfim, que ela estudava numa escola bem alternativa aqui em São Paulo, e tinha assim, alternativa de pensamento, construtivista e tal, né? E eu tenho várias passagens da Júlia muito pequena, olhando para mim e falando, mãe, tipo, faz isso, faz isso, faz isso. Eu falava para ela, né? Aí ela virava para mim, mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa diferente de você. A primeira vez, por exemplo, que a melhor amiga da Júlia se descobriu gay. E eu só perguntei, mas como é isso, né? Porque ainda na minha cabeça, eu sempre tive amigos gays, né? Mas estava perguntando para ela. A resposta que ela me deu, sei lá, você tinha o quê, 10 anos? Ela falou, mãe, isso para mim não é um problema. Nem tem como responder essa pergunta. Você não existe, né, para mim, né? Eu só fiz assim, como é isso para você? Porque eu queria saber como ela estava lidando, porque era uma coisa natural. Então, assim, são perspectivas de mundos diferentes, mas a gente não é muito radical, eu acho, né? Você tem algo muito diferente de mim, não sei. O que você pensou quando eu fiz a pergunta? Depois você pode comentar a resposta da Fernanda, mas que curiosidade, o que você pensou que é diferente em você, independente do que a Fernanda trouxe? Inicialmente eu pensei no temperamento, eu acho que a gente tem um temperamento bem diferente, e isso eu acho que foi uma questão para mim, né, especialmente ali no período da adolescência e desse início de juventude, porque é um período em que você está na sua individuação, né? Então você está tentando realmente descobrir quem você é. E muitas vezes as pessoas me chamavam de Fernandinha, ou de porque você é igual sua mãe. E aí, assim, foi um processo longo, né? Uma caminhada, porque falava, gente, mas eu não sou minha mãe, né? Embora eu admire muitas coisas na minha mãe, eu a tenha como exemplo, como referência, eu quero descobrir quem é a Júlia, né? E isso impactou em muitas escolhas que eu fiz, né? No início da minha juventude, até mesmo da minha carreira, porque eu queria reproduzir o mesmo modelo da minha mãe, né? E não que seja um modelo certo ou errado, é o modelo dela, né? É a carreira que ela construiu, foram as escolhas que ela fez no decorrer da vida dela. Mas eu estava querendo encontrar as minhas, né? E quando eu fui empreender e quando eu fui até para um caminho que ele era um pouco não convencional, vamos dizer assim, né? Estudar arte floral, de onde você tirou isso? Né? Você vai ser florista? Como assim? Para mim foi um desafio, foi uma escolha até um pouco difícil de ser bancada, porque eu não tinha ninguém da minha família que tivesse percorrido esse caminho mais voltado para a arte, até mesmo do empreendedorismo. A minha mãe sempre teve esse viés mais empreendedor, mas em um mercado que ele é mais tradicional, ele é mais convencional. Agora, empreender com arte floral, com algo que é totalmente distante, né, desse mundo, para mim foi desafiador, né? Foi uma escolha que eu tive que bancar e que eu ainda banco. Então, esse foi a primeira coisa que veio, assim, né, na minha mente quando você fez a pergunta. Mas eu identifico que realmente a gente tem algumas não são posições diferentes, mas muito em virtude desse temperamento. E eu acho que também aqui das fases de vida mesmo, eu sou uma pessoa muito, acho que ficcionada, assim, né? Quando eu decido estudar algum tema,
Eu tenho até uma espécie de obsessão, assim, pelos assuntos que eu escolho, e eu mergulho muito profundo. Então, esse aspecto do fanatismo não é um fanatismo ruim, tá? Mas é porque eu sou uma pessoa meio obcecada por entender as causas e os porquês, e aí eu vou muito fundo, assim. E a minha mãe, ela tem essa... Eu acho que a minha mãe, ela é uma mulher muito plural, ela é muito... Eu sou da galera. A minha mãe, ela, calma, vamos voltar aqui para o meio, né, Júlia? Você está indo, porque eu sou assim, ou 8 ou 80, eu sempre fui, né? Então eu tenho opiniões talvez um pouco apaixonadas, um pouco ficcionadas, porque eu vou muito densa assim nos assuntos. E eu acredito sim, que isso tem a ver com talvez com a fase da minha vida, com essa questão de estar me descobrindo. Então, pô, se eu estou me descobrindo, eu escolhi um assunto, eu quero ir até o final dele, né? E talvez os anos, né, a maturidade, vão me ensinar que não, Júlia, calma, né? Não é tão, nem tão ao céu, nem tão à terra. Pode existir um meio do caminho, e a minha mãe, ela sempre me traz muito para esse centro do diálogo, da conversa, olha, existem múltiplas verdades, talvez você esteja, né, aqui muito ficcionada em uma só, mas assim, o mundo é feito de diversas raízes, né? Então, assim, não dá para a gente cravar as nossas opiniões tão assim na pedra, porque talvez você caminhe um pouco mais e aí você chegue ali, né, 200 metros na frente, você já veja que o que você pensava antes já mudou. E eu olho para trás, eu vejo como a Júlia dos últimos anos também se transformou. Então, eu aprendo muito com a minha mãe nesse sentido. Sabe, eu vou fazer uma terceira pergunta, eu vou fazer a pergunta, depois vou trazer, enquanto vocês refletem sobre a pergunta, eu vou trazer uma pequena história para ajudar essa pergunta a ter um grau de profundidade também, ajudar vocês, que é o seguinte: como manter o afeto, a escuta e o respeito, mesmo quando se pensa o mundo de formas tão diferentes? Essa é a pergunta. Eu vou trazer uma pequena história aqui para vocês depois conversarem sobre a pergunta. A Coral é uma consultoria que trabalha transformação organizacional tal, e tem uma estrutura mais horizontal, somos 9 sócios. E uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, a gente faz o nosso off-site. Né? A gente faz os off-sites dos clientes e a gente faz o nosso próprio off-site. Mas quem que vai ser o facilitador ou consultor que vai facilitar o off-site se somos 9, né? Tem que contratar alguém, coitado dessa pessoa, né? Para fazer o trabalho com a gente, né? Então, é um monte de mágico, tem que contratar um mágico ainda mais mágico para poder fazer o trabalho com a gente. Então, alguns anos atrás, a gente contratou é verdade isso, tá? A gente contratou uma consultora que era uma americana, PhD, falando, tem que ser alguém que a gente consiga respeitar, brincando aqui, né? E ela veio, né, uma professora também, tal, do mundo do pensamento complexo, ciências da complexidade, veio fazer o trabalho com a gente. Um tremendo trabalho, muito bom. E ela deixou uma pergunta para a gente, que é o seguinte: ela percebeu assim, a gente numa relação gostosinha, um com o outro, carinho, cuidado, tal. Daí a pergunta que ela fez assim, foi essa: vocês querem seguir nesse lugar que vocês estão ou vocês querem evoluir? Essa foi a pergunta. E eu estou trazendo isso aqui porque, para a gente preservar as nossas relações, muitas vezes a gente não fala o que a gente tem que falar. A gente não traz à mesa aquilo que a gente tem que trazer. E a gente... Por quê? Porque a gente tem medo de colocar em risco. Por outro lado, quando a gente não coloca em risco, a gente não faz com que essa relação possa evoluir, crescer, se tornar melhor. Eu estou falando uma coisa meio óbvia, né? São as DRs e tudo mais, né? Então, porque a nossa tendência, na medida do possível, é preservar essa relação. Só que, às vezes, ela morre, né? Quando a gente preserva a relação, a gente não está, de verdade, deixando que ela enfrente as intempéries, né? Pegando aqui o exemplo de uma semente e tudo mais, que vai fazer com que essa... Adoro o vinho, né? O vinho só existe porque tem uma uva que lutou para viver, né? A barreira, mas muito.
né? Regou demais, não vai ter vinho, né? Não tem nada, nenhuma água também não tem, mas ela vai lá naquele solo calcário que parece que nada vai florescer, está lá. E se a gente quiser preservar demais essa parreira, a gente vai matar a parreira no fundo e não vai ter o vinho, né? Então, a pergunta vem também numa provocação desse lugar de como que é, né? Duas empreendedoras, né? Que têm caminhos diferentes, mas que estão empreendendo hoje no mundo, com ideias diferentes, momentos de vida diferentes, tendo que cultivar, escolhendo cultivar o afeto, o respeito entre mãe e filha, entre uma mãe inspiradora, mas também uma filha que tem provocações desde o lugar dela de profundidade, de estudo e de visão de mundo. Como que vocês fazem para preservar esse lugar e, ao mesmo tempo, aceitar os convites da vida para crescerem? Falei que era pergunta profunda? Era mesmo. Profunda, é assim que eu gosto. Você quer conversar? Pode conversar. Bom, enquanto você falava, eu ficava aqui escutando e tentando aprofundar, né? Porque eu, Fernanda, tenho talvez uma facilidade maior no confronto, porque eu digo que confrontar não é afrontar, né? E eu gosto de relações, eu sou profunda, eu sou intensa no seguinte sentido, eu só acho que a relação vai para frente se a gente aprofundar, se a gente for capaz de um lugar de amor, dizer o que incomoda, o que precisa ser mudado, né? Sentar, tudo bem, eu sou descendência italiana, então para mim né? Vamos, tal. E isso para mim não é briga, entende? Isso para mim é porque eu estou lutando para que aquilo permaneça, seja perene, e para que eu consiga entender o que você pensa, como você sente, o que você acha que eu estou errando, para eu não ficar no ponto cego, entende? Uhum. E é muito difícil eu ter essa posição, porque a grande maioria das pessoas não querem esse lugar, elas querem preservar. E quando você se posiciona assim, você é muito taxado, né? Você é difícil, a personalidade é forte, mas é a minha visão de mundo. Eu tive que aprender também a ir um pouco para o outro lado. Então, aí Júlia também me ensinou que ela tem um outro temperamento, que ela tem uma outra visão de mundo, que o tempo dela é diferente do meu, né? E foi assim, com muito... Foi, e sempre será. Com muito treino, com muita escuta de verdade, né? E principalmente, que inclusive, por isso que me tocou tanto ontem o seu post no LinkedIn, com muito amor, porque as pessoas banalizaram muitas palavras, e uma delas é o amor, né? E amor é só um amor fofinho, não. O amor não é esse lugar, é o amor assim, eu te amo, eu quero o seu bem, e eu quero permanecer nessa relação com você de um lugar de transparência, lealdade, honestidade. E eu só acredito que a gente constrói relações perenes a partir daí. Só que cada um coloca, né, de uma forma. E aí é que eu aprendi com a Júlia que ela é diferente. Então, a gente tem muitos debates. Mas, enfim, acho que se eu resumir um pouco é isso. Quer falar? Eu acredito que seja bem dialético, assim, esse processo, né, que eu vivo com a minha mãe, porque é exatamente o que ela trouxe. Ela sempre teve um temperamento que foi muito mais, não confrontador, mas de realmente expor a posição dela e as opiniões dela, porque eu acredito que no tema relacionamentos ela é assim mais apaixonada, ela tem mais o sangue ali, né, a flor da pele. E eu tenho uma personalidade diferente, então em contraposição à minha mãe, eu sempre fui um pouco mais introspectiva, eu sempre fui uma menina que muitas vezes anulei a minha posição e a minha opinião por medo de desagradar o outro,
ou por medo de entrar em um conflito com o outro. E a minha mãe me ensinou muito a, não, Júlia, você pode expor a sua opinião com respeito, com afeto e com amor, porque você também existe no mundo, né? Então, assim, eu acredito que é uma caminhada, né? Você entender que expor a sua opinião sem ferir o outro é uma forma de amor também, é uma forma de você construir um mundo diferente. Porque se a gente tiver um mundo de só uma opinião e só um ponto de vista, que mundo é esse, né, que a gente está construindo? E, então, eu venho percorrendo isso nos últimos tempos, nos últimos anos, aprendendo, porque é um aprendizado mesmo, a me colocar, a minha tendência natural é me calar, eu falar, não, quer saber, deixa quieto, né, prefiro não entrar, vou pisar em ovos aqui, mas nos últimos anos eu ando me treinando, não, se coloque na arena da vida, se posicione, exponha a sua opinião, entenda que muitas vezes você vai desagradar o outro, porque é impossível você agradar unanimamente a todos. Você vai precisar desagradar, né, em algum momento da vida, você vai frustrar as expectativas do outro, talvez, e você também aprende que a expectativa do outro é do outro, né, e que a sua é a sua. Então, eu acredito que esses 3 elementos que você trouxe, da escuta, do afeto e do amor, eles são fundamentais, né, para que essa construção seja feita, para que a relação ela permaneça viva, para que as pessoas consigam dialogar com mais paciência, né, com mais, realmente com mais escuta, mais abertura, e talvez saiam, né, das suas conversas, não vou falar 100% diferentes, mas um pouco diferentes, né, do que elas entraram ali. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. E eu estou pensando aqui, porque a gente está muito, né? Isso não quer dizer, né, Fábio, que a gente não tenha, assim, aqueles perrengues, aqueles, né, arranca-rabo, como diz. Às vezes sai faísca e a gente aprende que, assim, tá tudo bem sair faísca, porque somos pessoas diferentes, né? Somos mãe e filha, mas mãe e filha, pessoas diferentes, seres humanos diferentes, convivências diferentes. A minha mãe cresceu numa outra geração, teve uma outra história, veio, né, de uma realidade que é diferente da minha. Então, é inevitável que esses confrontos, embates, até conflitos, eu vou usar palavras aqui que muitas vezes são pejorativas, né? A gente acha que é algo ruim, mas não, às vezes o embate é bom, ele pode ser frutífero, ele pode ser positivo, né? E eu acho que as pessoas, quando olham para o conflito, sempre remetem a algo ruim, né? Sabe que essa conversa está me levando aqui a uma crença que eu carrego há muito tempo em mim, e eu levo isso para o mundo corporativo, e eu vou fazer uma pergunta para a gente localizar também essa conversa no mundo do trabalho, que é uma coisa que me interessa também muito, que é o seguinte, a gente quer, como pais, né, e filhos também, obviamente, né, mas a gente quer ser amigo e educador dos filhos, as duas coisas. A gente quer educar para a vida e a gente quer ser amigo. A gente quer ser amado pelos filhos, a gente quer ser amado pelos pais, mas agora estou falando muito mais no lugar de fala do pai. Agora, a gente não deve ter dúvida, se tiver um dilema entre ter uma fala de amigo e uma fala de pai, de educador, a gente não pode ter dúvida do que a gente vai fazer. Dá um exemplo tosco aqui, né? Tem uma prova no dia seguinte e um amigo convida para uma balada. A voz do amigo fala, vai lá, tudo certo, você se vira. E a voz do pai vai falar, não. Então, eu acho que é um pouco quando eu olho o líder também, né? O líder, no fundo, toda liderança quer ser querida pela equipe. Mas ele está lá para desenvolver as pessoas. Eu brinco, ele não está lá para entregar resultado, ele está lá para desenvolver melhores pessoas para o mundo, porque melhores pessoas para o mundo serão as melhores pessoas para entregar os resultados. Essa é uma frase do Fábio Barbosa que eu guardo há muito tempo e eu acredito muito. Né? O papel da liderança não é entregar resultado.
o melhor for o ambiente para as pessoas poderem apresentar o seu melhor, né, melhor vai ser para todo mundo, inclusive para a própria organização, para a própria equipe e tudo mais. Mas a pergunta que eu queria fazer tem a ver com, a Fernanda trouxe aqui para situar os ouvintes e espectadores aqui do nosso, que nos estão nos acompanhando. De fato, eu escrevi um pequeno post chamado E Se Eu Fosse o Amor?, que eu fui provocado por uma amiga, a Alessandra Neves, que ela fala que em algumas ocasiões, quando ela percebe que ela está indo para um lugar de muito julgamento, e, portanto, preconceito, que é uma outra expressão, para dizer, quando eu julgo pessoas, eu estou, no fundo, assim, namorando ali, né, com preconceito, ela faz esse convite a ela mesma, né, é um convite reflexivo. E se eu fosse amor, o que eu diria sobre isso? Então, aqui a minha pergunta para vocês, inspirada nessa lógica, né, e se vocês fossem as grandes arquitetas do mundo do trabalho, pelas experiências que vocês já tiveram, as duas passaram pelo mundo executivo, vocês estão no mundo do trabalho como empreendedores, Fernanda como conselheira, né, de qualquer forma estão no mundo do trabalho, né? E vocês pudessem desenhar algumas coisas do mundo do trabalho, como ele funcionaria, como seriam as empresas, as relações, equipes, qualquer coisa. Eu não quero trazer um gabarito aqui para vocês preencherem, não é uma prova, né? É muito mais o que vocês juntas, convidadas para desenhar um novo mundo do trabalho, e no nosso esquenta ele está falando que parece que ele está um pouco colapsado já há algum tempo, né? Já não está bom para quem tem 50 a mais há algum tempo, e está péssimo para quem chega ao mercado de trabalho com 30 a menos também, né? Ninguém está muito feliz, mas a gente está meio perdido, não sabe o que fazer. Mas se vocês pudessem trazer algumas ideias como arquitetas desse novo mundo do trabalho, o que vocês gostariam de trazer como proposta? Nossa, é uma pergunta cabeluda, né? Vai ficando cada vez pior, essa é a ideia. Mas eu acredito que o mundo do trabalho hoje ele está muito formatado com base nas premissas de, não sei, talvez uns 50 anos atrás, talvez mais, talvez um século atrás, né? Até eu lembro quando eu estava no mundo corporativo, tá, Fábio? Para mim era muito desafiador, por exemplo, sentar e fazer um plano de carreira, né? Pensando ali em empresas maiores. Primeiro porque eu acho que faltava o elemento ali do autoconhecimento. Então, de quem era a Júlia, né? De qual era a personalidade da Júlia, os valores, os princípios, e com base nisso, o que ela desejava e ambicionava para a sua própria carreira. Eu acho que o plano de carreira dentro das empresas estava muito formatado só pensando na empresa, né, e nos cargos que estariam ali disponíveis, vamos dizer assim. Então, era um plano muito tradicional, muito, muito convencional. Se eu pudesse, talvez, ser arquiteta, eu iria começar observando um pouco das relações interpessoais hoje no mundo, como que elas estão construídas, olharia um pouco mais para essa parte do autoconhecimento. As pessoas estão numa busca de se conhecer mesmo, né? A gente teve uma pandemia, eu acho que essa pandemia ela trouxe muitas coisas para a superfície, e uma delas foi a questão da saúde mental, de como as pessoas estavam realmente colapsando em muitos sentidos, porque estavam vivendo para trabalhar e não trabalhar para viver, e eu acho que esse seja um elemento que precisa ser incorporado, né, no mundo do trabalho. Eu trabalho para viver, né, e não o oposto. A vida, claro que a gente ama trabalhar, eu me realizo através do trabalho, a minha mãe também, nós temos os nossos propósitos com ele, mas a vida ela é muito além do trabalho, né? Se ela se resumisse apenas no trabalho, talvez seria até um pouco mais fácil, mas a vida ela tem muitas facetas, ela tem muitas áreas diferentes que a gente precisa olhar. Então, eu partiria dessas premissas, de olhar um pouco mais para o autoconhecimento, para as relações interpessoais, para a própria tecnologia, né, que inevitavelmente a gente tem que considerar hoje. É impossível falar de trabalho sem falar de tecnologia. Então, eu confesso que eu não tenho uma resposta pronta, mas eu acho que eu começaria o meu desenho por aí.
E como é que a Fernanda continua esse desenho? E eu ouvindo a Júlia falar, é assim, é inevitável, né? Daí vendo a questão das gerações, porque as nossas realidades são muito diferentes, né? Eu vim de um lugar, uma cidade sem oportunidades, muito pobre, eu fiquei órfã, então, assim, para mim não foi dado, eu não tinha nem, não é nem que não foi dado, assim, não se falava nisso, né? Você vai lá e trabalha e ganha a sua vida e faz o máximo e corre atrás do seu. Então, não eram questionamentos que a gente tinha. E que a geração deles já tem, e eu acho muito importante. Mas também é o que eu penso, porque o que eu vejo ainda, grandes corporações hoje em dia? É tudo muito lindo, né? Na mídia, assim, no marketing, ESG, diversidade, inclusão. E aí você entra nesses moedores de carne, tá alta performance, resultado, né? Falo, cara, não casa, né? O discurso é o que eu falo, pratique o que você fala, comece daí. Então, como eu faria uma arquitetura de uma empresa que eu entendo que vai gerar resultados perenes, efetivos, bom para o mundo, que contribua? Partindo de que você tem que entender de pessoas, né? Ah, a tecnologia está aí, tá ótimo, a gente não vai abrir mão dela, mas as pessoas também não vão deixar de existir. Sinto lhe informar, entende? Se para quem acha, quem não gosta dos humanos, eu amo. Então, eu partiria das pessoas e desse, pegando até um pouco do gancho que a Júlia falou, a gente precisa entender de pessoas. Porque se as empresas entendessem de pessoas, até a alocação desses profissionais em áreas que fazem sentido para eles, você entende? É um fluxo, é o que a gente fala, é o flow, isso entra no flow. Eu preciso abrir a minha cabeça para saber, olha, o fulano, o ciclano, vem da onde, mora onde, gosta de fazer isso, o talento dele é esse, ele demora 3 horas para chegar no trabalho, então ele pode ficar de home. Você entende? É uma arquitetura, não estou falando que é simples, mas é possível. É possível de que lugar? Se você estiver aberto e disposto a efetivamente construir um mundo melhor. Se o seu foco for só, porque a gente também vê uns discursos aí, né? Ah, mimimi. Eu é que estava doida quando eu trabalhava 20 horas por dia. Alta performance, que me deu como resultado um burnout, que eu nem sabia que era burnout na época. Então, eu sou completamente contra esse discurso. Eu acho que é o que a Julia falou. A gente vive e trabalha, mas a gente não só trabalha, né? Então, uma arquitetura seria isso, assim, a gente considerar a partir do ser humano. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E você quer fazer o quê? Vai entrar nesse modelo que a gente tem doente. Que a gente está chegando ao finalzinho da conversa e me ocorreu aqui fazer um último convite. Eu costumo fazer isso em final de encontros de times, tudo mais. Eu gosto muito desse convite porque acho que leva a gente para um lugar também de reflexão profunda também. Meu convite é o seguinte: se cada uma de vocês gostaria desse momento de para outra, né, para outra pessoa entre vocês aqui, se gostaria de agradecer por algo, se tem também talvez um sinto muito por alguma coisa. Eu tenho. Então, começa, Eu também. começa, Fernanda. Eu queria agradecer a Júlia por ela ter, primeiro, literalmente me feito renascer quando ela nasceu. E por ela me ajudar até hoje a ter uma visão de mundo diferente, a me tornar mais tolerante, porque se eu cheguei nessa fala hoje, foi porque ela foi a abertura para esse caminho. E que sinto muito, que muitas vezes, através do meu exemplo de trabalho, talvez você tenha inconscientemente, né, tentado replicar o meu modelo, que não era isso que eu queria para você, nunca foi, eu queria que você seguisse seu caminho feliz. E é isso. Também quero agradecer a minha mãe
porque, obviamente, eu não consigo voltar no tempo e ser você, né? Mas eu imagino tudo que você teve que suportar e enfrentar para abrir tantos caminhos para que eu seja a mulher que eu sou hoje e para que eu possa, de certa forma, desfrutar de alguns privilégios que não foram possíveis para você na sua geração, nas condições que você tinha, com a criação que você teve. Então, eu sou muito grata por isso. E também eu sinto muito, porque eu acho que como uma jovem, às vezes, muito aficionada e muito apaixonada, eu talvez seja pouco tolerante com as suas visões, mas eu acredito que isso também seja um fator de enriquecimento para a nossa relação. A gente aprende muito uma com a outra, a gente troca muito uma com a outra, e eu fico muito feliz, assim, por ter você como mãe e por a gente ter se escolhido, né, nessa vida para vir aqui nesse papel. Uau, eu adoro quando termina um programa, vem um uau natural, não é um uau de roteiro, né? Olha, muito, muito mesmo obrigado, Fernanda. Júlia, Fernanda, foi assim. Eu que agradeço. A gente Fábio, que agradece. Muito, muito. O tema é riquíssimo, poderíamos ficar aqui, né? Exato. Mas foi muito bom. Obrigada mesmo pelo convite. Espero nos encontrarmos. Vamos nos encontrar pessoalmente, vamos dar um jeito disso acontecer. Eu também queria agradecer a todos os demais ouvintes, espectadores que nos acompanharam em mais um episódio do Age Free World, esse projeto, esse movimento que busca pautar o tema do etarismo praticado contra todas as idades e não só contra os mais velhos. E hoje a gente teve a oportunidade de iniciar uma nova temporada, 2 mulheres incríveis, uma 50 a mais, uma 30 a menos, mas 2 pessoas maravilhosas que tiveram a coragem aqui de trazer não só suas perspectivas, mas também mostrar um pouco a nossa vulnerabilidade, né? Tem muita potência atrás daquilo que a gente às vezes esconde e não quer mostrar, porque é ali que estão os grandes tesouros da vida. É isso. No próximo episódio teremos mais um encontro com outras 2 pessoas incríveis. Eu não costumo dizer antes, não só porque eu quero guardar segredo, porque eu ainda estou estudando exatamente quem vai ser. Tem muitas boas opções pela frente e espero que a gente continue aí contribuindo para reflexões bacanas como aconteceu hoje. Mais uma vez, obrigado a vocês 2. Obrigada, Fábio. Tchau, tchau.